Oi, leitores! Que bom que vocês estão aqui comigo. Muito obrigada pelos mais de 130 inscritos. Mais uma vez me resfriei, mais uma vez vocês vão ter que aguentar minha voz anasalada. Espero que vocês estejam gostando. Por favor, continue mandando sugestões, continue mandando o que vocês estão achando dessa nova saga que vocês estão acompanhando aqui comigo. E sem mais delongas, vamos continuar a leitura. Lembrando, esse livro ele não é dividido por capítulos, mas sim por títulos, tá? Então, vamos agora para o título Jardim. Os dias passam cheios de medo de que a qualquer momento minhas sombras contem ao Kaiser que conversei com Elpis. Não importa que elas não tenham escutado o que dissemos, vou pagar por isso da mesma maneira. Valeu a pena, eu sei que valeu, mas isso não torna mais fácil esperar que a guilhotina caia sobre minha cabeça. Durmo pouco e quando chego a sonhar, tudo que vejo é Ampelio morrendo repetidamente. Às vezes, Blaise toma o lugar dele. Outras, Elpis, às vezes é Crescentia caída aos meus pés, implorando por sua vida enquanto pressiono a lâmina em sua garganta. Seja quem for, o sonho sempre acaba do mesmo jeito e eu sempre acordo gritando. Minhas sombras não reagem, já estão acostumadas. Passaram-se 4 dias desde que a visita aconteceu ao navio. 5 dias desde o encontro com Blaise. Tudo que tenho feito é esperar que ele faça contato com quem disse que faria. É quase fácil escapar para a vida de Tora novamente, frequentando almoços e bailes e passando as tardes com Cresce na biblioteca de seu pai, mas me obriga a me lembrar de quem eu sou. Mantenho a mente ocupada e penso nas ilhas de Vectúria. O que poderia estar acontecendo lá requer uma esquadra de navios de guerra e o Prince, em pessoa, como comandante. Podia ser que Prince estivesse dizendo a verdade e Eric tivesse apenas se confundido, que Dragon's Bane está mesmo criando problemas na rota comercial. Mas quanto mais eu penso nisso, menos faz sentido. Eles não iriam precisar de tantos navios com tanta munição, se estivesse se preparando para combater apenas a pequena esquadra de Dragon's Bane. O pirata pode ser um espinho no pé do Kaiser, mas retirá-lo seria preciso uma faca e não uma bala de canhão. No entanto, Vectúria não é Astria. Lembro a mim mesma. Seus problemas não são meus e tenho meu povo, com quem de fato devo me preocupar. E pode no fim não ser nada. O Prince Sorin e Eric estão cheios de segredos, sim, mas talvez seja para esconder outra coisa. Ouvi histórias sobre habilidades do Prince Sorin nas batalhas, mas sempre contadas por terceiros. Portanto, elas poderiam ser muito exageradas a fim de endeusar o Prince. Se eu pudesse falar com Blaise de novo, poderia contar-lhe o que sei e ver o que ele pensa a respeito. Talvez ele até tenha outra peça do quebra-cabeça para ajudar a entendê-lo, mas não tive notícias mais dele desde nosso encontro na adega. Ele disse que tinha uma ideia sobre como poderíamos nos falar mais, mas começa a perder a esperança. Houve até momentos mais sombrios em que me perguntei se eu não o teria inventado. Uma batida soa na porta, forte e formal, não uma batida leve e melódica da Cresce. Como Oa está esquentando na lareira um par de ferros de modelar o cabelo, eu mesma vou abrir. Meus pés são feitos de pedra. As únicas pessoas que batem desse jeito são os guardas e não precisa adivinhar o que eles querem. Meus vergões resultantes da revolta da mina ainda não cicatrizaram totalmente. Não consigo controlar os estremecimentos por todo o corpo, que a ideia de um chicote reabrindo-os provoca em mim. Eu não deveria ter falado com Elpis. Não deveria ter me encontrado com Blaise. Trêmula, respiro fundo uma última vez antes de abrir a porta. Um guarda austero está de pé, do outro lado, vestindo um casaco vermelho e meu coração quase para de bater. No entanto, não é um dos homens do Kaiser. Apesar de numerosos, eu reconheceria seus rostos em qualquer lugar. Estão gravados a ferro e fogo em minha memória, tão profundamente que assombram até mesmo meus pesadelos. Esse homem não é um deles, mas não sei se isso é melhor ou pior. Ele tira um envelope quadrado do bolso do casaco e o entrega a mim, sua boca congelada em uma linha reta e estreita. Da Sua Alteza Real, Prince Sorin, diz, como se a insígnia real estampada na frente do envelope não fosse um indício claro bastante. Ele pediu que eu aguardasse a resposta. Entorpecida pelo alívio e pelo choque, rasgo o envelope com o canto da unha do dedo mínimo e passo os olhos nas palavras do Prince, escrita apressadamente. Tora. Minhas desculpas por abandoná-la no outro dia.
mas espero que tenha apreciado a visita. Você me permitiria compensá-la com um convite para um almoço antes de minha partida? Soren. Leio as palavras 2 vezes, procurando sentidos ocultos, mas só vejo exatamente o que está escrito. É o tipo de carta que Cress recebe dos garotos que estão tentando cortejá-la. Será que Blythe estava certo sobre a maneira como o príncipe olhou para mim? A carta não tem a habitual poesia e adulação de uma carta de amor. Mas isso não é surpresa, considerando o comportamento de Soren. Duvido que ele reconhecesse um poema, ainda que estivesse escrito nas velas de seus preciosos navios. Mas não posso ignorar a última linha. O convite para passarmos um tempo a sós. Sei que não posso desperdiçar essa oportunidade de obter mais informações, mas ainda me sinto culpada. Imagino Cress andando de um lado para o outro em seus aposentos nos últimos dias, esperando ansiosamente uma carta como a do príncipe. Nas poucas vezes em que a vi desde o dia do porto, ela estava atordoada, com os olhos brilhantes, revivendo cada momento do tempo que passaram juntos, em detalhes tão minuciosos que eu poderia jurar que até eu mesmo estava lá. Mas o que não cantei a ela foi que, embora Soren tenha sido educado com ela e tido todas aquelas atitudes cavalheirescas, abriu portas, ajudou a subir na carruagem, acompanhou-a de volta a seus aposentos e despediu-se educadamente à porta. Parecia que ele estava cumprindo uma obrigação e nada mais. Diferente deste caso. Almoçar comigo certamente não é uma obrigação e o pai dele vai ficar furioso quando descobrir. Soren devia saber disso quando escreveu a carta, mas mesmo assim ele foi em frente. Por um longo momento só consigo olhar para o papel em minhas mãos, pensando no que devo responder, no que devo lhe vestir, sobre o que devo conversar com ele, o tempo todo ciente dos olhos do guarda em mim. Só depois de certo tempo percebo qual é o melhor caminho a seguir, aquele que mais seguramente vai manter as rédeas em minha mão. Blythe disse que Soren iria me querer ainda mais porque não podia ser sua. Ergo os olhos para o guarda e dirijo-lhe meu mais doce sorriso, embora não pareça surtir muito efeito. Seu rosto permanece impassível. Não tenho resposta. Digo a ele, tenha um bom dia. Com uma mesura rápida, fecho a porta com firmeza antes que ele possa protestar. O ar do outono é denso e pesado em minha pele quando caminho por onde antes ficava o jardim de minha mãe. Minha lembrança dela é nebulosa, mas sinto sua presença mais forte aqui do que em qualquer outro lugar. Lembro-me das cores e de um aroma tão inebriante que me envolvia como um cobertor. O cheiro de flores, grama e terra era o perfume de minha mãe, mesmo quando ela passava o dia todo na sala do trono ou andando pela cidade. Aqui era o lugar onde ela se sentia mais feliz, com a terra sujando suas saias, com a vida em suas mãos. As menores sementes podem gerar as maiores árvores com cuidado e com tempo suficientes, ela me dizia, colocando as mãos sobre as minhas para guiá-las enquanto plantávamos sementes e as cobríamos com terra úmida. Ampelio costumava dizer que se ela fosse rainha, teria sido uma formidável guardiã da terra. Mas as leis astreanas impedem que ela fosse as duas coisas. Evidentemente, os favores dos deuses não eram hereditários. Embora ela tenha me dado um pequeno canteiro do jardim para trabalhar ao seu lado, eu não conseguia nem ervas daninhas. Nada mais nasce em lugar nenhum do jardim. Sem o cuidado diligente da minha mãe, ele cresceu descontrolado e se existe algo que o Kaiser não se importa, é o controle. Ele ateou fogo no jardim quando eu tinha 7 anos. Vi as chamas e senti o cheiro de fumaça da janela de meu quarto e não conseguia parar de chorar, por mais que eu tentasse me acalmar. Era como se eu estivesse perdendo minha mãe outra vez. 9 anos se passaram e o ar aqui ainda tem um gosto de cinzas para mim. Embora os restos carbonizados tenham sido limpos há muito e o solo tenha sido pavimentado com pedras cinzentas e quadradas. Minha mãe não reconheceria lugar agora, com seu piso de pedra e as poucas árvores que irrompem em meio rachaduras, oferecendo dedos esqueléticos de sombras. Não existem cores, até as árvores têm um bom senso de não brotar folhas. Antes, o jardim sempre foi um lugar movimentado. Lembro-me de brincar com Blythe e com outras crianças no palácio quando o tempo estava bom. Dezenas de cortesãs passavam entre as árvores e os arbustos, usando vestidos tipo túnica tingidos com uma miríade de cores vivas. Artistas com suas tintas, instrumentos ou cadernos sentados sozinhos enquanto trabalhavam. Casais escapando para encontros não tão secretos. Agora está deserto. Os calovaxianos preferem os pavilhões construídos em varandas públicas para aproveitar melhor a luz e a brisa do mar. Estive aqui algumas vezes com Crescentia e, embora os calovaxianos brinquem, trabalhem, tagarelem e flertem aqui também,
não é a mesma coisa. Mesmo tendo sido queimado e destruído, é a única parte do palácio em que ainda me sinto em casa. No entanto, não é a sensação reconfortante que me traz aqui hoje. Tenho tentado descobrir locais para me encontrar com Blaise, quando ele entrar em contato, claro. Mas não consigo ir à adega ou a outra vez sem levantar as suspeitas de minhas sombras. Existem poucos e preciosos lugares no palácio onde realmente me sinto sozinha. Até mesmo aqui. 30 janelas do palácio dão vista para o jardim e de vez em quando vislumbro minhas sombras vigiando lá de dentro. Os capuzes negros de seus mantos puxados para que eu não possa ver seus rostos. O jardim é exposto, mas isso não pode ser ruim para um possível local de encontro. Pessoas nos veriam juntos, mas se ele estivesse trabalhando, podando as árvores ou esfregando as pedras no chão, não vai parecer estranho, já que os calovaxianos têm o mau hábito de ignorar os escravos. Não seríamos ouvidos de nenhum ponto, e é isso que realmente importa. É claro que esse é um plano imperfeito. Não conseguiríamos trocar mais do que algumas palavras sem levantar suspeitas. Mesmo imperfeito, porém, é a melhor opção até agora. Lady Thora? A voz masculina me causa um sobressalto. Ao contrário de Crescentia, não sou acompanhada por várias criadas para manter minha reputação imaculada. Minhas sombras observam a distância, é claro, mas seu trabalho é mais me manter vigiada do que segura. No entanto, conheço essa voz. Desde sua carta de manhã de hoje, estou à espera de que ele venha me encontrar. O Prinsore cruza o jardim de pedra, vindo em minha direção, ladeado por 2 guardas cujas ordens são certamente muito diferentes das dos meus. Embora eles sejam de Soren, não são do Kaiser. Não os que me arrastam pelos corredores para responder por crimes que não cometi. Não os que revezam no chicote. Seus olhos são igualmente duros e contendo um temor. Eles não estão aqui por minha causa. Não hoje. Façam reverência. Alteza? Digo ao me reerguer. O que o traz aqui? Ele me dirige um olhar de reprovação. Alteza? Pensei que tivéssemos falado sobre isso. Você me chamou de Lady primeiro. Argumento. Soren faz uma careta, mas seus olhos sorriem. Parece ser o mais perto que ele consegue chegar de qualquer sinal de humor. Velhos hábitos, suponho. Vamos recomeçar. Olá, Thora, diz ele, curvando de leve a cabeça. O nome me faz arrepiar, embora me seja mais familiar do que o meu nome verdadeiro. Olá, Soren. O que o traz aqui? Repito, inclinando a cabeça de lado. Ele olha ao redor do jardim de pedra com desinteresse. A seus olhos, imagino que este lugar não passa de uma ruína. Na verdade, estava procurando por você, responde ele, oferecendo-me o braço. Não tenho alternativa a não ser aceitá-lo. Por mim? Pergunto. Embora estivesse parecendo que ele quisesse falar comigo, não posso deixar de lembrar que da última vez que Soren me procurou, foi para me levar para a execução de Ampelio. Poderia ser a vez que Blaise agora, ou Elpis? Não devo ter disfarçado bem minha preocupação, porque ele pousa a mão livre em meu braço e o aperta de leve. Acho que quer me tranquilizar, mas o gesto acaba sendo estranho e inseguro. Creio que nenhum dos dois esteja habituado à compaixão. Ainda assim, aprecio a tentativa. Não dessa forma, diz ele, e os batimentos enlouquecidos do meu coração imediatamente desaceleram. Você está... Ele pigarreia. Esse vestido é muito bonito? Ah, obrigada. Digo, olhando para o outro lado, como se estivesse nervosa, como se mais uma vez minha intenção não fosse mostrar um pouquinho mais da pele do que o de comum. Desta vez, a parte superior é bastante conservadora, com a seda amarela açafrão envolvendo os 2 ombros em faixas largas e um decote fechado bastante para cobrir minhas clavículas. Mas pedi a Oa que prendesse o tecido ao redor do meu torso mais apertado do que normalmente uso, a fim de realçar a curva da minha cintura. Ela o prendeu com um alfinete de rubi no lado esquerdo dos quadris, como a instruí. Mais alto do que o habitual, para que a fenda também começasse mais para cima. Agora, cada passo que dou deixa ver de relance metade de minha perna. Hoje de manhã, passei quase 1 hora andando com o vestido em frente ao espelho, tentando encontrar um equilíbrio ideal entre o sedutor e o vulgar. Se o modo como ele me olha é uma indicação, fui bem sucedida. Você vai partir em breve, não? Pergunto, decidindo testá-lo. Para defender a rota comercial de Dragonsbane? Sim, em 4 dias, diz ele. E lá está. Seus olhos se desviam, revelando a mentira. Em minha intuição estava certa. Eles não vão defender a rota comercial. Não posso fazer nada com essa informação até saber com certeza aonde estão indo. Mas ainda assim, sinto uma onda de orgulho por estar certa. Estou um pouco nervoso com isso, para ser sincero. Admite ele. Não vejo porquê.
Pelo que eu ouvi falar, você é um excelente em combate. E Dragosband tem só uma pequena esquadra. Tenho certeza de que se sairá bem. Ele dá de ombros, mas desvia o olhar. É a primeira vez que estou no comando de uma missão sem a orientação do TEM. Existe uma grande expectativa em relação a isso, e eu não estou... Ele deixa a voz morrer e pigarria, parecendo perturbado com a admissão de fraqueza. Antes que eu consiga pensar em uma resposta, ele muda de assunto. Sinto muito por não ter continuado eu mesmo a lhe mostrar o navio. Não se preocupe, digo com indiferença. Foi muito gentil de sua parte cuidar de Crescentia, e o Eric foi um substituto maravilhoso. É um lindo navio. Ele já tem nome? Na verdade tem. A tripulação, ele desvia os olhos. Depois que você saiu, nós decidimos batizá-lo de Lady Crescentia. Eu não ligava a mínima para o nome que escolheu para o navio, mas ele está observando minha reação. E quem sou eu para desapontá-lo? Deixei-o acreditar que estou preocupada com uma coisa tão boba. Comprei os lábios a sorrir para que pareça vagamente forçado. É um bom nome. Ela foi, afinal, a primeira dama a bordo, não foi? Foram vocês duas, diz ele. Mas ele se cala novamente, incapaz de terminar. Mas eu não sou uma dama, completo. Não de verdade. Foi o que eles disseram, não é? Ele sacode a cabeça, mas não nega. Eles acharam que traria mais sorte. Discordei disso, Tora. E Eric também, mas... Entendo. Digo fazendo parecer o contrário. Percebi que o truque com Soren é fazê-lo acreditar que ele está vendo através de mim, além do ato que enceno para as outras pessoas. Mas ele não é capaz disso, não de verdade. Precisa haver pelo menos uma camada a mais para que ele continue olhando. Resolvo baixar a voz para intensificar o efeito. Ouvi o que disseram sobre mim. Continuo fingindo por minhas cartas na mesa. Eles acham que sou sua amante. Só que usaram uma palavra mais vulgar, que eu não vou repetir. Ele acreditava facilmente na mentira. Seu braço fica rígido sobre os meus dedos e ele franze a testa. Quem disse isso? Pergunta zangado e com uma nota de receio. Isso importa? Pergunto por minha vez. É claro que acham isso. Seus guardas provavelmente acham também. Dou uma olhada na direção deles, que mantém educadamente os olhos para o outro lado. O que entregou a carta com certeza achou. Acrescento, sabendo que o tal guarda não está presente. Até eu acreditaria se não fosse comigo. Por que você me procuraria desse jeito, convidando-me para almoçar? Espero ansiosa pela resposta. Ele não responde por alguns segundos e me preocupo se puxei a vara antes que ele mordesse a isca. Ele se vira para os seus guardas e faz um sinal com a mão. Sem uma palavra, eles se viram e entram, embora eu esteja certa que ainda estão observando. Isso não vai ajudar, digo, cruzando os braços sobre o peito. Não tenho acompanhante e... Suas orelhas ficam vermelhas e ele se volta novamente para mim. Então você recebeu minha carta? Interrompe ele, mas não respondeu. Mordo o lábio. Não achei que seria apropriado aceitar seu convite, mas não estava certa se me seria permitido recusar. A ausência de resposta me pareceu a melhor opção. Claro que poderia recusar, se quisesse, sugere ele com ar surpreso. Você queria? Deixo escapar um suspiro desolado e olho para o longe. O que eu quero não importa, digo. O fato de não responder vai deixá-lo ainda mais louco. Deveria ter convidado Crescentia. Ela gosta de você e é uma companhia mais adequada. Espero que ele negue, mas isso não acontece. Gosto de sua companhia, Tora, declara. E era apenas um almoço. É fácil agir como uma donzela que precisa ser salva. Só preciso de olhos arregalados, sorrisos hesitantes e um lobo em meu encalço. Acho que seu pai não aprovaria, digo. Ele franze a testa e baixa os olhos. Não estava planejando contar a ele. Admite Soren. Não consigo deixar de rir. Alguém contaria, comenta. Você está fora há muito tempo. Mas pergunte a qualquer um. Seu pai vê tudo o que acontece neste palácio, especialmente no que diz respeito a mim. Soren franze ainda mais a testa. Faz 10 anos que você está conosco. A essa altura, você é mais calovaxiana que qualquer outra coisa. Creio que com essas palavras ele tem a intenção de me confortar, mas elas me atingem como punhais. Você pode ter razão, admito, em vez de discutir. Está na hora de lançar a carta que Cres me deixou, a que fará de mim uma donzela mais desafortunada do que nunca para ele. Ele está planejando me casar com um calovaxiano em breve. Onde ouviu isso? Pergunta ele, alarmado. Reprimo um sorriso e tento parecer perturbada, mordendo o lábio e torcendo as mãos. Crescentia ouviu o pai dela e o seu falando sobre isso. Acho que faz sentido.
Estou na idade de me casar e, como você disse, sou calovaxiana há mais tempo do que astriana. Casar você com quem? Dou de ombros, mas deixo minha expressão nublar. Ela mencionou que Lord Dalgard ofereceu muitíssimo para ter uma última princesa de Astria. Digo, deixando um leve toque de acidez na voz. O simples fato de usar aquele título para descrever a mim mesma nessa configuração pode significar traição. Mas Soren parece gostar dos lampejos de franqueza. É um jogo, sim, mas tudo isso na verdade é um jogo. Um único movimento errado me sepultará. Soren engole a seco e baixa os olhos. Provavelmente ele deve estar em mais batalhas do que sou capaz de me enumerar. Mas a ameaça de Lord Dalgard deixou-o sem fala. Ele olha para mim de meu ombro para onde os seus guardas estão esperando, fora do alcance da voz. Estendo a mão para tocar o seu braço de leve e falo mais baixo. Fiz tudo o que seu pai me pediu que fizesse. Soren, dei a ele tudo o que ele exigiu, sem me queixar, tentando mostrar que posso ser uma cidadã leal aqui. Mas, por favor, não o deixe fazer isso, suplico. Você sabe sobre Lord Dalgard e suas esposas. Não tenho dote, nem família, nem posição. Ninguém se importaria com o que acontecesse comigo. Tenho certeza de que isso é parte do que o atrai. A expressão dele endurece, transformando-se em granito. Não posso ir contra meu pai, Tora. Não... Então deixo cair minha mão e balanço a cabeça. Respiro fundo como se tentasse me equilibrar e me impertigo um pouco. Quando torno a olhar para Soren, coloco a outra camada em minha expressão, essa fria feita de gelo. Mil desculpas, Vossa Alteza, digo formalmente. Eu me excedi e não deveria ter feito isso. Apenas pensei que você fosse... Eu queria... Balanço a cabeça e deixo meus olhos se demorarem nos dele, cheios de decepção antes de desviá-los e piscar com força, mas como se fosse chorar a qualquer instante. Eu preciso ir. Viro-me para ir embora, mas exatamente como eu esperava. Ele estende a mão e segura meu braço. Nesse momento, basta apenas uma pequena contração muscular, uma queda infinitesimal do ombro que faz com que a manga já frouxa do meu vestido deslize, dando a ele um rápido vislumbre das cicatrizes que cobrem minhas costas. Ele sabia que elas estavam ali. Ele estava presente quando algumas das mais antigas foram feitas. Ainda assim, ouço seu arquejo ao vê-las. Puxo meu braço de sua mão e rapidamente subo a manga para cobri-las, mantendo os olhos baixos, como se as cicatrizes me envergonhassem. Desculpe, diz ele enquanto me afasto depressa dali. Não tenho certeza do que exatamente ele está se desculpando, mas não importa. Não preciso olhá-lo para saber que o tenho onde que eu preciso que ele esteja, pronto para saltar em meu socorro, mesmo que isso cave um abismo entre ele e o pai. Tudo o que preciso fazer agora é esperar pelos resultados e torcer para que eles não me custem caro demais. Paredes. Oa não está no meu quarto quando volto, mas não estou só. As portas dos quartos de minhas sombras raspam o chão ao se abrirem e fechar, seguidas pelos sons que as três produzem ao se acomodar. Espadas embaiadas sendo tiradas, elmos batendo no chão. Eu as ignoro como sempre e fico à janela olhando o jardim vazio, para que não possam ver meu rosto. Quanto tempo terei de esperar pelo próximo movimento de Soren? Se é que ele vai fazer alguma coisa. Penso na expressão em seus olhos quando me afastei. Isso só está começando. Ele vai procurar o pai como alguma razão urgente para terminar meu noivado antes mesmo de ele ter começado. Ele não vai dizer que era para me proteger. Soren é inteligente demais para isso. Mas existem outros caminhos, outras razões para um acordo de casamento ser desfeito. Crescentia teve 3 pedidos de casamentos bons demais para serem rejeitados de cara, mas os acordos nunca foram oficializados por causa da interferência de Cres. Posso apenas torcer para que o Kaiser não suspeite que tive alguma coisa a ver com o súbito interesse de Soren em meu acordo. Na melhor das hipóteses, isso vai significar mais chicotadas. Na pior, ele vai realizar meu casamento com Lord Dalgard imediatamente. E depois, quanto tempo levaria até que minha mente de fato não suportasse? Não haveria volta a partir desse ponto. E eu morreria como Tora. Quando você recusou o convite dele para almoçar, pensei que estivesse mesmo louca, diz uma voz. O terror gela meu sangue. Eu me viro, mas o quarto está vazio. Mas ele parece mais interessado do que nunca, continua a voz. Muito bem. Blaise? A sua voz está abafada, mas é ele, sem dúvida. É ele, o louco. Ao vir aqui, sabendo perfeitamente que minhas sombras vigiam cada movimento meu. Aqui, Theo, chama ele. Ah,
Uma risada ali que me faz recordar quando éramos crianças antes de o riso se tornar uma raridade. Sigo o som. Andando até o leste, até onde uma de minhas sombras fica do outro lado vigiando. Uma sombra? Parece que subestimei você, admito. Espio pelo buraco da parede e encontro o olho verde de Blaise me fitando. Apesar de ter certeza de que, se você se recorda, eu tenho 3 sombras. Digo olá para Artemisia e Heron, sugere ele, parecendo satisfeito consigo mesmo. Arte, Heron, a rainha Teodósia, Eirene, Rousara. É um pouco difícil de falar. Vocês os mandariam decapitar se abreviássemos seu nome para Tel, por enquanto? Ouvir essa palavra de novo, rainha, ainda é estranho, sobretudo em estreano. É o título que minha mãe tinha, ou era. Toda vez que eu ouço, não consigo evitar um impulso de olhar em torno à procura dela, certa de que é ela que estão chamando. Desde que não me chame de Tora, Artemisia, Heron, prazer em conhecê-los. O prazer é nosso, diz uma voz grave e suave por trás da parede norte. Heron, suponho. Você não parece doida, comenta a terceira voz de trás da parede sul, determinada e musical. Artemisia. Arte, adverte Heron. Eu não disse que ela era doida, intervém Blaise depressa. Eu disse sensível. Você disse desequilibrada. Abro a boca para protestar, mas logo a fecho. Não sei qual dos 2 termos me incomoda mais, mas não posso negar a verdade em nenhum deles. Blaise me viu perder o controle na adega. Ele deve se perguntar quão forte realmente sou. O que aconteceu com as minhas sombras verdadeiras? Pergunta em vez de responder. Blaise pigarreia, mas Heron o que responde com cuidado. Elas foram dispensadas de suas funções. Artemisia ri com ironia. Entre outras coisas. Fico guardando que a morte delas me afete. Que eu sinta algo. Seja alívio, felicidade ou algum luto inexplicável, mas eu não sinto nada. Nunca vi o rosto delas, nem falei com elas. Não lamentarei sua morte, mas tampouco as odeio o suficiente para comemorar. E se forem encontradas? Pergunto. Não serão, responde Artemisia. Amarramos pedras nos corpos e jogamos ao mar. Devem estar a uns 30 metros de profundidade, pelo menos. Daqui a alguns dias não terá sobrado nada além de ossos. Ela diz isso de uma maneira distante, como se não estivesse falando de pessoas. Por outro lado, ouvi os calovaxianos se referirem aos astreanos como coisas e não como pessoas. Não posso exatamente culpá-la por ter a mesma opinião deles. Algum progresso, Theo? Pergunta Blaise. Vimos aquele lindo encontro com o Prince, mas não conseguimos ouvir nada. O que você está planejando? Você me disse que ele está interessado em mim, porque não posso ser dele, não foi? Digo, então estou me tornando mais interessante e semeando tensão entre ele e o Kaiser, o que, imagino, só pode ser bom para nós. Por quê? Pergunta Artemisia. Dou de ombros, mas meu sorriso é feroz. Os calovaxianos têm todas as vantagens. São mais numerosos, estão bem mais armados e mais bem treinados. Têm a vantagem de já dominar o território. Blaise estava certo quando me disse que não temos chance contra eles em um combate de igual para igual, mas se pudermos voltar Soren contra o pai, a corte vai tomar partido e eles vão se distrair, lutando uns contra os outros. E talvez nossas chances melhorem. Ainda temos de reunir mais dos nossos e mais armas, é claro. Não é grande coisa como plano, admito, mas me parece um bom ponto de partida. Se der certo, diz Blaise com cautela. Seu ceticismo faz minha nuca formigar. Vai dar certo, afirmo, embora minhas dúvidas se acumulem. Soren é fácil de persuadir, só tenho de convencê-lo de que preciso ser salva, e é de seu pai e de seu povo que ele precisa me salvar. Se eu puder voltar a Soren contra eles, pelo menos metade da corte seguirá avidamente, na esperança de colocar Soren no trono sem aguardar a morte do Kaiser. Como ninguém fala nada, eu continuo. Vocês viram o rosto dele no jardim? Vocês acham que deu certo? Eu acho, admite Artemisia. Ele tinha sangue nos olhos, a manga escorregando foi um bom toque. Suponho que tenha sido intencional. Dou de ombros. Ele quer uma donzela e eu estou lhe dando uma. Há quanto tempo vocês estão me observando? Hoje foi o primeiro dia, responde Blaise. Sua amiga nos encontrou uns dias atrás, Elpis. Já estávamos tentando descobrir um jeito de substituir seus guardas, as sombras, mas Elpis tinha visto de perto os movimentos dele e sabia como eles trabalhavam, com que frequência faziam relatórios ao Kaiser, quando seria mais fácil surpreendê-los. O relatório mensal para o Kaiser vai ser apresentado amanhã à noite.
Então sabíamos que tínhamos que fazer tudo antes disso, ou contariam a ele que você conversou com Eupis. Eles dormem em turnos. Foi simples substituir as suas sombras, uma a uma. Substituir as sombras. Ele diz isso com a mesma naturalidade de Artemisia, como se matar fosse fácil. Talvez para ele seja, talvez nem tenha sido a primeira vez que matou. Na verdade, provavelmente não foi. Se ele escapou das minas e acompanhou Ampelio por tanto tempo, é estranho me dar conta disso. Não consigo deixar de pensar em Blaise como ele era quando criança, quieto e curioso. Ele não matava nem insetos naquela época. Coloco este pensamento de lado e me concentro no aqui e no agora. Mais cedo ou mais tarde alguém vai dar falta deles. E o que exatamente vocês estão planejando fazer quando se encontrarem com o Kaiser amanhã? Eu nunca vi o rosto deles, mas ele com certeza já. Na verdade, não é tão arriscado quanto parece, afirma Heron. Sua voz é baixa, mas tem uma qualidade tão sólida que não precisa fazer esforço para ouvi-lo. É o tipo de voz que reverbera pelo corpo todo. A única função dos seus guardas é vigiá-la. O Kaiser é muito exigente quanto a isso, não admite erros. Eles não têm família, nem participam de eventos sociais, os quais você não comparece. Ninguém vai sentir falta deles. E esse encontro com o Kaiser? Insisto. Ah, sim, prossegue Blaise, mas não parece preocupado, parece triunfante. Artemisia e Heron também trabalhavam nas minas antes de Ampelio nos tirar de lá. Por que você acha que ele libertou a gente, entre tantas pessoas? Vocês são guardiões? Digo, no momento em que ele me dou conta disso? Ah, não tecnicamente, observa Artemisia. Não passamos por um treinamento formal, embora Ampelio tenha tentado compensar isso. Mesmo assim, os deuses julgaram por bem nos abençoar com seus dons, ao contrário da maioria dos outros forçados a trabalhar lá embaixo, explicou Heron. Não preciso ver seu rosto para saber quanto lhe custa dizer aquelas palavras. Vi muitas coisas horríveis desde o cerco, mas, pelo que ouço, nada se compara ao pesadelo das minas. Ouvi dizer que 12 de pessoas enlouqueceram lá a cada semana. Elas são executadas de imediato diante dos amigos e da família que têm que se assistir, sem dizer uma palavra ou se arriscarem a compartilhar o mesmo destino. A magia pode ser boa, mas não vai fazer de vocês 3 páreos para os guardas do Kaiser quando ele descobrir quem vocês são. Assinalo. Esse é o ponto. O Kaiser não vai descobrir nada. Apenas uma sombra se encontra com ele de cada vez, para que as outras 2 possam ficar com você. E Artemisia tem o dom da água, explica ele. As peças se encaixam, que inclui criar ilusões, concluo. Dei uma boa olhada nos guardas quando os dominamos. Boa o bastante para imitá-los. A magia não vai durar muito tempo sem uma pedra preciosa para fazer a canalização, admite ela. 15 minutos, 20, talvez. Mas pelo menos ouvimos que os relatórios ao Kaiser, isso deve ser mais do que suficiente. Boa o bastante, deve ser. Essas não são exatamente declarações convictas e encorajadoras. Você não tem uma pedra preciosa? Pergunto. Algum de vocês tem? O silêncio que se segue já é uma resposta. Ampelio tinha, diz Blaise por fim, mas ele foi apanhado com ela, não que ela fosse beneficiar qualquer um de nós. Como eu disse, Artemisia tem o dom da água, Heron tem o dom do ar. E você é o da terra. Isso, responde Blaise, depois de uma ligeira hesitação. Mas os encontros com o Kaiser são breves. Artemisia pode sustentar uma ilusão por esse tempo sem uma joia. Eu já a vi fazer isso. Por um momento, não sei o que dizer. Nada disso é incrivelmente animador e muitas coisas podem dar errado no plano deles. Não preciso perguntar para saber que Ampelio não teria concordado com a ideia de eles substituírem minhas sombras. Caso contrário, ele mesmo teria feito isso há anos. Se ele estivesse aqui agora, iria querer esperar para ter a certeza de que tudo estava perfeito antes de agir. Por outro lado, Ampelio esperou 10 anos e o momento perfeito nunca chegou. Ele aguardou o momento propício até que o mataram. Sacuda a cabeça. Deve ter um jeito melhor de mantermos contato enquanto estou aqui. Como convidar uma menina de 13 anos para ser nossa mensageira? Retruca Blaise. Ele já falava assim quando éramos crianças, como se o ano que ele tinha a mais o tornasse infinitamente mais sábio do que eu jamais poderia esperar ser. Eu nem tenho certeza se envolver a Pis nisso foi a coisa certa a fazer, mas sei que era a única coisa que eu podia fazer. Confio em Eupis, afirmo, levantando levemente o queixo e tornando a voz mais enérgica. Admito que cometi erros, confiei nas pessoas erradas e paguei caro por isso. O Kaiser gosta de preparar armadilhas para mim, tanto que desconfiei de você quando surgiu do nada, mas acabei confiando. Foi uma boa escolha, diz Artemisia. Eupis é uma garota inteligente e conservadora. Não poderíamos ter dominado as sombras sem ela.
Poderíamos sim, insistiu Blaise, soando como um irmão mais velho irritado. E não teríamos tido de arriscar a vida de uma criança. Você não está agindo rápido bastante. As palavras saem antes que eu possa pensar nelas, mas no passado, discutir com Blaise sempre exercia esse efeito em mim. Ele era muito calmo e condescendente, e isso sempre me levava ao comportamento de uma criança petulante, que era como ele me tratava. E é por esse motivo que decido que não vou falar sobre a ameaça de Lord Dalgard que paira sobre a minha cabeça agora. O medo de me tornar sua próxima noiva me faz agir de forma precipitada, e comparando a tudo que já sofreram, não tenho o direito de me queixar. Pigarreio. Eu deixei que ela escolhesse, eu quis ajudar. Ela é uma criança. Não sabia com que estava concordando. Insiste Blaise, a voz se tornando um rosnado. Ora, Blaise, Artemisia tenta apaziguar. Uma garota de 13 anos não é mais uma criança. A respiração de Blaise se torna, por alguns momentos, prolongada. Ela é sua responsabilidade, Theo. Se alguma coisa acontecer com ela, a culpa vai ser sua, declara ele. Concordo com a cabeça, embora a irritação ameace me dominar. Mesmo que eu esteja paralisada pela dúvida, não posso deixar de transparecer. Não vou me desculpar. Ele fica calado, mas através da parede que nos separa, posso sentir sua raiva prestes a explodir. Você não pode falar com nossa rainha assim, Blaise, diz Heron. Não posso ter certeza porque vejo seu rosto, mas ele parece um pouco assustador. Nossa rainha. O título soa estranho e tenho de lembrar a mim mesmo que ele está falando de mim, que eu sou a rainha. Tento não pensar em Ampelio me chamando assim antes que eu cravasse a espada em suas costas. Suspiro, libertando minha raiva também. Ele pode falar comigo como achar melhor. Digo baixinho, todos vocês podem e devem. Heron se remexe por trás da parede e depois dá um grunhido de aceitação. A garota disse que você tinha novidades. Sugere Blaise, mas não parecendo aborrecido. Ah, sim, replico. Em meio a tantas emoções, esqueci o principal motivo por que eu precisava falar com ele. Onde exatamente ficam as ilhas de Vectúria? Pergunto. Eu já ouvi esse nome antes, diz Blaise. É um grupo de ilhas a nordeste daqui, informa Artemisia, parecendo entediada. Por quê? Eu acho que o príncipe está levando uma tropa de pelo menos 2.000 soldados para essas ilhas dentro de alguns dias, armados até os dentes. Informo. Não acho que seja uma visita social. Você acha ou sabe? Pergunta Artemisia. Hesito, ponderando as evidências em minha mente. Os tipos de navio, a artilharia pesada, o fato de que Dragosbane não poderia ter chegado até a rota comercial se a semana passada estava próximo da capital. Penso em Sora no jardim, desviando o olhar ao me dizer novamente que estava a caminho da rota comercial. E como era óbvio que ele estava mentindo. É tudo circunstancial. Nada que eu possa provar, mas sinto isso no fundo do coração. Eu sei. Afirmo esperando soar mais confiante do que realmente sou. Ele tinha berserqueres? Pergunta Blaise. Eu começo a balançar a cabeça, mas me detenho. Bem, não posso afirmar. Ainda não tenho certeza do que sejam berserqueres. Mesmo apenas com canhões e guerreiros, ele vai destruir Vectúria. Diz Artemisia, mais alerta agora. São 5 ilhas, mas cada uma não deve ter mais do que umas poucas centenas de pessoas. Somente uma fração disso é soldado treinado e estão todos espalhados. Se não estiverem prontos para um ataque, os calovaxianos vão abatê-los ilha por ilha, sem derramar uma gota de suor. Deve haver alguma coisa que a gente possa fazer para ajudar essas pessoas. Blaise balança a cabeça. Os vectorianos não levantaram só um dedo para nos ajudar durante o cerco. Se tivessem... Os vectorianos não levantaram um só dedo para nos ajudar durante o cerco. Se tivessem, bem, provavelmente teríamos perdido de qualquer forma, mas teríamos tido uma chance. Exato, diz Heron. É cruel que eu me importo mais com a sujeira debaixo das minhas unhas do que com eles? Isso é o que eles merecem. Se tivéssemos nos unido, talvez não estivéssemos nessa situação. Com certeza não vou chorar por eles agora. Por mais duras que pareçam as palavras, não posso deixar de concordar com elas. Ainda assim, pondero, pode ser que a gente precise de ajuda dos vectorianos quando começarmos a reunir aliados para enfrentar os calovaxianos. Não vamos cometer o mesmo erro deles. Além disso, quando conseguirmos retomar a Astria, não vamos nos manter por muito tempo se os calovaxianos tiverem dominado o nosso vizinho também. Eles vão simplesmente se reorganizar lá e voltar. Blaise solta um suspiro cansado e tenho quase certeza de que ele está revirando os olhos. Vectúria deixou claro que não é nossa aliada e precisamos poupar a pouca força que temos para nós mesmos.
Parte de mim sabe que ele tem razão. Ele me apresentou números. 1000 de nós contra dezenas de milhares de calovaxianos em Estria. Se ajudarmos Vectúria, podemos estabelecer uma nova aliança. Você mesmo disse. Com os nossos números, não temos a menor chance contra eles. Mas se adicionarmos algumas centenas vindo de Vectúria, ainda não vai ser o suficiente nem de perto, afirma Heron. Embora eu saiba que ele está tentando ser gentil, posso perceber a impaciência transparecendo em sua voz. E você está falando de uma hipótese. É muito mais provável que estivéssemos enviando guerreiros de que nós precisamos para morrer em uma luta que não é nossa. Vectúria vai cair de qualquer forma e a gente não vai mais ficar muito atrás. O que minha mãe faria? Eu me pergunto. Mas mesmo enquanto faço essa pergunta, já sei a resposta. Não é justo. Existem pessoas naquelas ilhas e nós as estamos condenando à carnificina e à escravidão. Se alguém deveria entender o que está em risco, somos nós. Artemisia dá uma risadinha de zombaria. Blythe tinha razão. Você está trancado em sua gaiola de luxo há tempo demais e isso enfraqueceu sua mente, diz ela. Vimos mais carnificina do que jamais verá. Passamos fome, sangramos e pairamos à beira da morte tantas vezes que não dá nem para contar. Sabemos exatamente o que estamos condenando Vectúria, mas eles não são Astrea e, portanto, não são preocupação nossa. É o que minha mãe teria feito, afirmo. Mais uma vez, Artemisia ria em tom de zombaria. E se pudéssemos alcançá-la através do buraco na parede, eu a teria esbofeteado. No entanto, antes que ela possa dizer qualquer coisa sobre minha mãe, Blythe intervém. Que os deuses abençoem a rainha Irene. Para sempre no além, mas até o fim, ela foi a rainha de um país em paz. Seu reinado não foi posto à prova. Ela nunca precisou enfrentar a guerra até os calovaxianos virem e cortarem sua garganta. Ela teve o luxo de ser uma rainha compassiva. Você não o tem. Não há farpas em sua voz. É um fato calmamente declarado e, por mais que eu gostasse de discuti-lo, nesse momento não posso. De seu lugar no além, espero que minha mãe compreenda. Um dia serei uma governante magnânima. Serei tudo que o Kaiser não é. Serei generosa, tanto quanto minha mãe foi. Mas primeiro preciso ter a certeza de que meu país vai sobreviver. Muito bem. Concordo, após um instante. Não faremos nada. Boa decisão, replica Artemisia. Embora eu não saiba qual é a sua aparência, tenho certeza de que ela tem um ar presunçoso por trás daquela parede. Sou grata por tê-los aqui de verdade, mas não posso deixar de sentir que estou carregando um peso maior do que carregava esta manhã e que um número ainda maior de pessoas agora está à espera que eu fale. Eles são meus aliados, os únicos que tenho. Mas isso não significa que estaremos sempre do mesmo lado. Vocês precisam estar preparados, digo a eles. Pois, por mais luxuosa que a minha gaiola pareça, minha vida aqui não são só flertes, vestidos bonitos e festas. Se alguma coisa me acontecer, vocês vão deixar acontecer. Não importa o que seja não importa o que seja ou que senso deva levar vocês a querer tentar me defender. Sua tentativa não vai dar certo, então vocês também vão estar comprometidos. E isso não vai ser bom para ninguém. Theo, começa Blythe em tom grave. Ele não vai me matar. Sou valiosa demais para ele, para que ele faça isso. O que quer que ele faça comigo, vou me recuperar. Mesmo não se pode dizer de vocês. Jurem. Faz-se um prolongado e obstinado silêncio e me preocupo com a possibilidade de eles não concordarem. Eu me dou conta de que estou indo contra os últimos desejos de Ampelio. Ele queria me ver em segurança, mas meu país precisa que eu resista. Eu juro, diz Artemisia, a quem Heron faz eco no instante depois. Blythe? Insisto. Ele emite um brunidinho e interpreto como aceitação. Mas não é uma promessa. Oa retorna alguns minutos depois com um cesto de roupa lavada nos braços e minhas sombras se calam. Eles não têm a mesma prática das antigas sombras. Posso ouvi-lo se mexendo mais, respirando mais alto, no entanto, se Oa percebe alguma coisa, não demonstra. E eu me pergunto se só ouço porque sei a verdade. Afinal, eu não fazia ideia de que havia algo diferente com minhas sombras esta manhã. Parte de mim deseja confessar tudo a Oa, mas por mais que eu poderia acreditar que posso confiar nela, não posso. Depois de tudo que Oa sofreu nas mãos do Kaiser, pedir-lhe que o enfrente seria crueldade também de minha parte. Janto sozinho enquanto Oa dobra as roupas, mas o silêncio me parece insuportavelmente alto. Eu deveria estar acostumada a ele. A maioria das refeições é como esta, e eu mais ou menos parei de notar. Mas esta noite é diferente. Tudo é diferente. Blythe está muito perto, Artemisia e Heron também, e eles estão me vigiando como uma rainha. Estou dolorosamente ciente do quão inadequada devo parecer.
Depois que Oa leva meu prato e vai até o meu armário escolher minha camisola, o pânico toma conta de mim. Ela vai trocar minha roupa, o que significa que minhas sombras vão ver tudo. Nunca pude me dar o luxo de ser recatada. Pelos últimos 10 anos, as antigas sombras me observaram trocar de roupa 2 vezes ao dia e nunca dei muita importância a isso. Era como eu sempre vivera. E meu vestido foi rasgado para expor minhas costas diante de centenas, às vezes milhares de pessoas. Era parte da punição, um modo de me humilhar, me desumanizar ainda mais. Afinal, como pode alguém olhar para uma garota sangrando com um vestido rasgado e vê-la como líder? Mas Blaise, Aaron e Art, me verem nua é diferente. Enquanto O remexeu em meu armário, aproveitei a oportunidade para lançar meu olhar mais auditário na direção de cada sombra e girar o dedo no ar, gesticulando para que se virem. Não tenho como saber se estão obedecendo, mas confio neles. Não tem opção. Ainda assim, fico de costa para eles e de frente para a janela com cortinas fechadas, enquanto O solta os ombros do meu vestido e o deixa escorregar para o chão. Seus dedos quentes tocam umas feridas que já estão cicatrizando, fazendo com que eu me encolha. Ela solta um ruído abafado de reprovação quase gutural e sai do meu lado, voltando segundos depois com um pote de pomada que cheira algo podre e terra, dada a ela por Ion, para ajudar na cicatrização. Depois de aplicá-la com cuidado, Oa passa para a camisola e põe por minha cabeça. O algodão fino gruda na pomada, provocando uma comichão, mas sei que não devo coçar. Obrigada, agradeço. A mão dela roça meu ombro brevemente antes de se afastar. Sem um ruído sequer, ela sai do quarto, deixando-me sozinha. Mas, pela primeira vez em uma década, estou cercada por aliados. Não estou só, digo a mim mesma. E se tudo der certo, nunca mais estarei. Meus amigos, a gente vai encerrando por aqui. A garganta está ardendo um pouquinho, então eu estou fazendo leituras mais breves. Mas prometo a vocês que as próximas serão mais estendidas para a gente dar continuidade a esse livro, para que vocês possam se apaixonar por ele, como eu me apaixonei também. E mais uma vez, muito obrigada por estarem aqui de verdade, de coração. Obrigada por estarem me seguindo. Obrigada pelas inscrições. E vocês que não se inscreveram, por favor, se inscrevam, não custa nada. Vai me ajudar a crescer, vai me ajudar a estar com vocês. Muito obrigada. Eu sou hoje uma das pessoas mais felizes desse mundo, porque eu tô fazendo o que eu gosto, porque eu consegui e tive coragem de montar esse canal. E por vocês estarem aqui. Um beijo e até a próxima leitura. Boa noite para vocês.